Alô, escuto, Alberto. Estamos, Olá, Tiago. cá estamos. Olá, Alberto, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Vamos avançar então. Estamos prontos para mais uma emissão da Lenga-Lenga do Costume. Desta vez a emissão número 22, de 6 de dezembro de 2022. Como sempre, a Lenga-Lenga do Costume estreia à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal do YouTube. Alberto, não sei se estás consciente disto, mas vamos a caminho dos 500 mil subscritores no canal do YouTube. Não Estamos quase a estava, não atingir, estava. não, estamos quase a atingir os 4 mil subscritores, mas a caminho claramente a Ok. Sim, caminho sim, dos sim, sim, 500 sim. mil. Exatamente. É um caminho, ainda eventualmente um pouco longo, Longo e e tortuoso. o destino é dúbio, dúbio que cheguemos ao destino, mas eu estou confiante que estamos a caminho do meio milhão de subscritores. Portanto, subscrevam o canal do YouTube para poderem receber alertas sempre que houver programas novos e deixem também os vossos comentários no YouTube e no Facebook, que se forem suficientemente desagradáveis, depois nós lemos-los aqui no programa, porque encaixam muitíssimo bem. Como sempre, Alberto, é fundamental não nos esquecermos, a lenga-lenga do costume é trazida até vós pelo azeite Talismã, o soberbo azeite Talismã de Trás-os-Montes. Alberto, queres desenvolver um bocadinho sobre o azeite Talismã? É biológico, É é de kosher, Trás-os-Montes, é kosher, embora é de talvez essa não Trás-os-Montes. seja a característica que importe mais à maioria dos Não, portugueses, mas o facto de ser kosher a é característica uma que mais peculiaridade e que não é muito comum. é, sem dúvida, Eh, mas a característica que mais interessa aos portugueses é claramente o facto de o azeite Talismã ter uma versão premium, digamos assim, em que é vendido com um livro da autoria de quem? Alberto Gonçalves. Daí o prestígio adicional que é Olha, conferido coincidência, é o ao meu azeite. nome. É o meu nome. Mas é um Alberto Gonçalves que escreve mesmo Sim, coisas coisas, realmente se dedica a coisas interessantes. sérias, não é? Não é? Exatamente, exatamente. É uma coincidência muito interessante. Bom, Alberto, vamos arrancar com a lenga-lenga do costume e vamos começar, obviamente, pelo tema que prende a atenção de toda a gente por estes dias, que é o Campeonato do Mundo de Futebol, com uma pequena ressalva que não é de sumenos, que é o facto de nós hoje termos tido necessidade de gravar o programa um bocadinho antes do jogo Portugal-Suíça, que poderá ter acabado agora mesmo, ou na eventualidade de haver prolongamento e ou penaltis estar ainda a decorrer. Portanto, partimos para esta lenga-lenga do costume, em princípio depois do Portugal-Suíça, sem fazermos a mínima ideia do que se passou no Portugal-Suíça, portanto vai ser muito interessante tudo o que pudermos especular sobre o percurso da As seleção pessoas vão portuguesa. achar que nós gravamos antes para poder ir ao Qatar ver o jogo. Sim, é Na possível. companhia do Dr. Costa, não é? Quem era desta vez? Era o Dr. Costa. É o Dr. Costa, calhou-lhe a vez porque ele saltou a última, porque ficou doente. Ele Ficou muito doente, mas exatamente. não doente a ponto de poder receber, poder presidir a cerimónia de tomada de posse dos novos secretários de Estado. Não esteve doente a esse ponto, mas esteve doente a ponto de não poder ir ao Certo. Qatar. Portanto, saltou esse jogo. Esse jogo Portugal Será, perdeu. Por falta mas será que de... foi, será que a doença também teve algum efeito já agora, naquela nomeação de mais um Mendes para o Conselho de Ministros, quando era suposto não haver familiares no Conselho de Ministros? A verdade é que, não sei, mas a verdade é que a substituta do Dr. Costa no jogo, porque parece que tinha que haver tinha que haver Não me alguém a digas. substituí-lo, foi a Ana Catarina Mendes, não é? Então, quer dizer, o Gonçalo Ramos do Cristiano Ronaldo, digamos assim, é Ana Catarina Mendes? É Pa- que está- Não, o o Gonçalo Gonçalo Ramos Ramos está para do Cristiano Costa. Ronaldo Ela como Ana Catarina Mendes está para está António para António Costa. Costa, aparentemente, sim. É Muito, engraçado que muito bem. esta ideia das nossas figuras políticas, das primeiras Certo. figuras da nação, acharem que têm que estar nos estádios lá do Qatar a ver os jogos da seleção portuguesa, que é um Não, apoio fundamental à seleção. E quando não podem ir, têm que mandar um substituto. tem Pelos que se vistos, alinhar com. o É peso do obrigatório alinhar substituto não com. foi suficiente para a equipa ganhar. Pronto, se fosse o próprio Claro. Dr. Costa era outra coisa, claro que a equipa se galvanizava, como se diz, de outra maneira. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sabia, eu sabia que era obrigatório entrar com os elementos no campo, propriamente dito, mas não sabia que era obrigatório termos um membro do governo nas bancadas para o jogo Há poder países que realizar-se. dispensam isso, pelos vistos, mas os É, portugueses não. Sentem-se um bocadinho abandonados sem a presença lá de um claro, presidente ou de um primeiro-ministro claro. qualquer. Portanto, hoje no Portugal-Suíça, do qual nós não sabemos, esteve presente António Costa, é isso? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Estamos a Bom, fazer esta coisa assim de falar de estamos a uma coisa que já bizarro, passou, mas antes da coisa ter é um passado. bocadinho bizarro. De qualquer forma, Alberto, podemos
com toda a propriedade, comentar o que aconteceu até agora E no quase campeonato. comentar o Portugal-Suíça já agora, que não vimos. O Portugal-Suíça, que é certamente um jogo, é um jogo em princípio. Foi um jogo que 11 contra 11, pá, e a bola é redonda. Que ditou a presença de uma das equipas nos quartos de final do Campeonato do Mundo. Perante um adversário, a equipa vencedora ganhou com justiça, mas perante um adversário valoroso, que dignificou o resultado. Sim, no futebol acaba por não haver injustiças, não é, Alberto? Quem marca ganha, e é um pouco isso que acaba por suceder. No entanto, há alguns aspectos passados noutras jornadas do Campeonato do Mundo que queremos comentar, nomeadamente, por exemplo, Alberto, a circunstância em que Cristiano Ronaldo, ao ser substituído no soberbo jogo contra a Coreia do Sul, ter dirigido algumas palavras em português a um jogador coreano, que queria que ele saísse mais rápido do campo. Nós temos essas imagens, Alberto, se não te importas, vamos só recordá-las. Vamos a isto. Cá está, foi nestes termos que Cristiano Ronaldo se dirigiu a um jogador sul-coreano. O português é uma língua falada basicamente em todos os cantos do mundo, e aliás, é possível que os navegadores portugueses tenham sido dos primeiros a chegar à Península Coreana, e portanto ao Japão, por exemplo, fomos dos primeiros a chegar, e ficaram na língua japonesa algumas palavras que são de origem ficaram portuguesa. Na Índia, no Japão, na Coreia por acaso não sabia, mas é possível, sim. Eu também não, estou a especular, mas é perfeitamente possível que qualquer sul-coreano perceba a frase "estás com uma pressa para me tirar de campo", não é? É possível que tenham percebido estas palavras dirigidas por Cristiano Ronaldo ao número 9, penso eu, da Coreia do Sul. Tirando este aspecto do Campeonato do Mundo, Alberto, houve mais algum em torno, basicamente, da seleção portuguesa que te tenha chamado a atenção? Para ser mesmo franco, eu, dos pedaços de jogos que eu vi, não vi nenhum jogo absolutamente completo. É que a seleção é muito fraquinha. Jogam muito mal. Podemos ter dado meia dúzia à Suíça, e agora tu estás a dizer isso, não é? E tirando o jogo com a Suíça, 14 golos, talvez. Separado num só jogo, Eusébio, num Campeonato do Mundo. Também é esse lado, o Eusébio, quer dizer, o Eusébio marcou 9 golos num campeonato. Em 6 jogos, não estou em erro. Sim, para aí, 3, 4, 5, 6, sim. Em 6 jogos. O Ronaldo anda, muito grande jogador, melhor que o Eusébio no total de carreira, provavelmente, certo. E com certeza até. Mas está com 8 golos ainda, não é? Está com 8 golos. Com 8 golos, mas atenção, 5 mundiais. Deus. Mesmo o Messi, eu não sei quantos mundiais é que ele leva, mas também só chegou agora aos 10 golos, portanto, o que tem que se destacar aí é o inacreditável desempenho de Eusébio num campeonato do mundo. Está bem que foram 4 penaltis, o Eusébio marcou 4 penaltis, mas o Ronaldo ainda agora, o único que marcou foi um penalti. Foi penalti, e Miroslav Klose, que tem 16 golos em campeonato do mundo, também não sei eventualmente se terá muitos penaltis ou não. Foi o Klose. Por acaso não gostei das proezas desse Klose, porque ultrapassou o Ronaldo brasileiro. O fenómeno, exatamente. Era o recordista, que é assim um dos meus jogadores preferidos sempre. É desprestigiante Miroslav Klose ser não é um jogador, não estou muito a par, mas não é um jogador assim tão tem que ser batido com urgência. Era um bocadinho como, sem desprimor também, quando Pauleta era o melhor marcador da história da seleção portuguesa. O Pauleta ultrapassou o Eusébio, foi? Ultrapassou o Eusébio de forma inadmissível, e durante algum tempo foi o melhor marcador. Parece um senhor simpático, mas quer dizer, não era assim um craque absoluto. Não era. Portanto, tinha que ser ultrapassado por Cristiano Ronaldo, e pronto, ultrapassou o Eusébio. Sim, largamente, não é? Eu suponho. Sim, largamente. Mas, portanto, houve outras... Mas em mundiais o Ronaldo não tem sido uma coisa assim. Não, porque a seleção também não é? Também. E a seleção, aquela de 66, jogou provavelmente melhor do que qualquer seleção em que o Ronaldo tenha participado no Mundial, não é? Ronaldo não... Teoricamente, à entrada para este Mundial, muita gente, muitos especialistas no assunto, para além de nós, que de facto não percebemos nada do tema, mas muita gente dizia que esta equipa, este plantel, tinha de facto um conjunto de soluções, aquilo que se chama tecnicamente uma profundidade. Este plantel tinha uma profundidade
Incomparável com qualquer outro que... Eu não conheço os jogadores nos seus clubes, não costumo ver, por isso não faço ideia se são aqueles portentos que se diz. Do que eu vi na seleção, eu não vi portento assim nenhum especial. No último jogo que eu vi, de facto, tanto Portugal-Suíça, vamos repetir que não conta. Temos de ter dado 17-0 à Suíça e, portanto, e tudo isto... Tirando 17-0 com a Suíça, essa fabulosa exibição... Exatamente. Um jogo contra a Coreia, houve o que deu o passo do primeiro golo, o Dalot, não é? Diogo Dalot, exatamente. Ele fez alguma coisa e não sei o quê. Uma coisa e outra, sim. Um jogador ou outro assim, pormenores muito pontuais, mas de resto não vi nada assim de especial, não, de facto. De fazer aquela coisa, por acaso no futebol dá jeito que eu já tenho visto outros jogadores fazer, que é correr, não é? Correr depressa, não é? Correr e depois passar bem e tal, e passar bem. Ali alguém, já nem sei quem foi que marcou o golo, não sei o nome. Foi um indivíduo chamado Ricardo Horta. Ok. Bastante com vontade de passar bem para jogadores, para amigos. Mas não houve muito mais do que isso. Houve um Vitinha que eu fixei, que eu não conheço, acho que era um jogador do Porto, mas eu não conhecia, sinceramente. Houve um Vitinha. Fez uma finta, foi a primeira vez que vi um jogador da seleção fazer ali uns dribles. Daquelas cujo nome técnico, por acaso agora me escapa, que consiste em pisar a bola e rodopiar sobre si próprio. Sim, pronto, fez alguma coisa, mas também nos resumos que eu vi de outros jogos deste Mundial, é uma coisa que se nota a falta, agora mais a sério, de um herói. Agora vamos falar a sério. De um grande jogador. De um grande jogador, como em 2002 houve o Ronaldo, em 86 o Maradona, claramente. E o Pelé em 70, 58, sei lá, o Cruyff em 74, aquelas coisas todas. Sim, um jogador que marca assim, um jogador espetacular, assim. Sim. Passa muitas fintas como essa que esse fez uma vez. Que esse jogador exatamente. Não se vê muito isso. Há aquele Mbappé, não é? Mas também não acho. Mbappé marcou 2 grandes golos agora nos oitavos de final. Mas de facto, enfim. Mas não está ao nível, acho eu, daqueles melhores. Talvez não. Há um aspecto que eu por acaso queria comentar contigo, porque eu sei que tu és sensível a todas estas questões que têm a ver com este assunto em particular. Não, e esta em particular, porque repara, houve aquela polémica em relação a Cristiano Ronaldo eventualmente ter penteado a bola no golo, sim, na sequência do cruzamento do Bruno Fernandes no segundo jogo da seleção, e eu como sei que tu és muito sensível a estas questões de natureza capilar, queria saber se tinhas alguma... Se fosses tu o ponta de lança da seleção, não tinhas conseguido... Não havia hipótese. Tinhas tocado na bola. Fosse o vocalista daquele falecido grupo, os Flock of Seagulls, não sei se te lembras, o tema I Run, que era um tipo que tinha assim um cabelo... Eu sou quase tão forte em música como em futebol. Era um tipo que era cabeleireiro, depois fundou uma banda, que eram os Flock of Seagulls. E conheço então... o António Variações, dentro desse género de também é verdade, era barbeiro, não é? Dedicam à música. Não, mas esse era um tipo que tinha um penteado particularmente parvo, não há outra maneira de dizer, mas nesta coisa do golo era capaz de ter resultado. Tinha sido propício. Pois, achei giro, porque a tecnologia depois, a Adidas veio desmentir, não é? Porque acho que a bola tem lá dentro... um sensor? Uma espécie de um sensor, é toda biónica e tem lá dentro um sensor. Sério? Sim, que não detectou qualquer interferência na sua trajetória quando passou pela cabeça do cabelo não chegou ali. Mas eu também duvido que a bola detecte, que o sensor detecte o roçar num fio de cabelo. Talvez não seja tão sensível o sensor. Não? Mas se há contacto, portanto, mesmo que seja num fio de cabelo... A questão é que o Ronaldo, depois do jogo, pareceu-me que tentou várias vezes reivindicar o golo. Tentou reivindicar. Não foi? Sim, há uma coisa que torna a reivindicação, na minha opinião, menos efetiva, que é o facto de, o Ronaldo festeja sempre de uma forma bastante exuberante os golos de forma... Sim, ele não é? Ele não. De forma exuberante e muito característica. E ali percebeu-se que a coisa foi assim meio, diabo, e agora, mas... Se calhar não fui eu, mas deixa festejar como se fosse. Mas acaba por não festejar daquela forma... Mas acabou porque não tinha a convicção necessária, não é? Tinha que ter borrifado no ir a cumprimentar imediatamente o colega de equipa e que é coisa que ele nunca faz, não é? Ele vai sempre lá para a linha e depois dá assim sim, normalmente faz aquela coisa, não é? E diz eu estou aqui e tal, como pronto, é uma questão ontológica que as pessoas às vezes podem não saber que ele estava ali e tal. E aquilo ficou um bocadinho estranho. Alberto, nós estamos há algum tempo a falar sobre coisa nenhuma. Vamos mudar de assunto, mais, porque tudo isto pode cair pela base simplesmente. Neste momento o país está a celebrar, como é que é? 17-0, não é? À Suíça. 17-0 à Suíça, ninguém obviamente está a ver isto, é o que nos vale. Talvez depois quando virem mais tarde. Se Portugal está a jogar com a Suíça neste momento, eu acho que temos cerca de
0,5 espectadores a ver a lenga-lenga do costume neste momento, mas depois milhares e milhares se juntarão. Mas os que estão são muito bons. Os que estão são ótimos. São ótimos. Malta que se borrifa para a bola. Merecem que nós mudemos de assunto, se calhar rapidamente, porque temos muito mais coisas para falar. Começámos com o Mundial, mas curiosamente daqui para a frente vamos fazer um périplo também, ele Mundial, por outros temas da atualidade, e se estiveres de acordo avançamos já para o segundo. Alberto, o que é que parece? Vamos a isto então, vamos avançar. Ora, vamos lá então, Alberto, ao nosso périplo mundial depois do Campeonato do Mundo de Futebol, e este périplo começa na China, onde tem havido manifestações contra o regime chinês, como não se viam há muito tempo, provavelmente contra este presidente Xi Jinping. Eu não tenho memória de termos tido manifestações deste género, e estas manifestações surgem fundamentalmente, têm a consequência dos confinamentos e da repressão impostos aos chineses por força da política de tolerância zero à Covid. Alberto, tens seguido este assunto, eu sei, com muita atenção. Achas que isto é paradigmático de quê? Bom, é paradigmático, desde logo, responderia eu, se me permites, obviamente, de um regime autoritário, não é? Mas também desta moda da tolerância zero, da qual nós tivemos alguns vislumbres, também em Portugal e noutros sítios da Europa. E tivemos pessoas a apoiar esses vislumbres e a pedir mais vislumbres por cá, que agora se mostram indignadíssimas com a situação da China, indignadíssimas com o que o regime chinês está a fazer à população chinesa. E estão do lado dos resistentes, que combatem estas medidas arbitrárias e absurdas, excessivas, não é? Mas quando isso se passava cá, não à mesma escala, com certeza, mas essas pessoas achavam muito bem as restrições que nos impunham e os abusos que fizeram, que tomaram, e que pediam e às vezes pediam mais. Pediam mais abusos, mais restrições. Portanto, aqui, não sei se eles acham que os chineses merecem uma liberdade que os portugueses provavelmente não merecem. Não faço ideia. Alberto, sim, por acaso nós tínhamos aqui algumas imagens das manifestações para mostrar. Se não te importas, vamos avançar com esse vídeo e já voltamos a conversar. Party to give up power. At the site where protesters clashed with police, barriers have gone up to stop crowds gathering again. Waves of anger have spread across China following an apartment block fire in Xinjiang last week, which killed 10 residents. People have blamed COVID restrictions for hampering the access of firefighters and blocking escape routes. Cá está, Alberto, manifestações na China. E tardias, não é? Quer dizer, porque as pessoas demoraram 2 anos e quase 3 anos a perder a paciência, não é? Pois, é possível que uma pessoa manifestar-se na China requeira circunstâncias um bocadinho mais extremas do que noutras latitudes. Tem que haver um desespero, não é? As pessoas estão absolutamente desesperadas. Sim, ir para a rua gritar como se ouvia, por exemplo, em Pequim, em Xangai. Ir para a rua gritar é um verso de Zeca Afonso. Pois é. Vir para a rua gritar na China não é um verbo do Zeca Afonso. Não é um verso, do Zeca Afonso. Um verso do Zeca Afonso. não é. Mas é algo que requer, provavelmente, de facto, ainda um bocadinho mais de desespero do que noutras paragens. O que acontece é que esta política zero Covid tem provocado nas últimas semanas casos gravíssimos em algumas cidades chinesas. Houve casos, por exemplo, de um prédio em que que se incendiou, onde várias pessoas morreram porque aparentemente as portas estavam de alguma forma trancadas para as pessoas não poderem... Parece que soldam as portas ou trancam-nas de alguma maneira. Sim, parece que sim, para as pessoas não poderem sair, ou o caso de uma criança também pequena que terá falecido porque não puderam levar ao hospital em tempo útil. Tiago, há uma coisa nesta história que é muito que não sei se me conseguirás explicar, porque acho que isto não tem explicação nenhuma. Se há pessoa que conseguirá explicar, em princípio sou eu. Pronto, mas isso é verdade, isso é verdade. Em princípio é o seguinte, como é que um regime que obviamente despreza profundamente, já estou 2 advérbios de modo seguidos, mas pronto, peço desculpa, que despreza profundamente a vida dos seus cidadãos, quer evitar a todo custo que esses cidadãos morram de Covid. Ou seja, eles podem morrer de qualquer maneira. E no caso do regime chinês até, o regime normalmente ajuda a que eles morram de várias maneiras. Mas de Covid é que não. É curioso isso. Eu não sei até que ponto é que nesta fase a preocupação é tanto com a Covid e com a saúde das pessoas especificamente, se é com o facto de, provavelmente,
a partir do momento em que as pessoas vêm para a rua, em princípio vêm manifestar-se por terem estado tanto tempo fechadas por causa da Covid. Nesta fase, com certeza. Mas antes disso, Tiago, houve a questão realmente de uma política da dita Covid-0, não é? É verdade. Porque é que eles querem proteger tanto pessoas cuja vida eles não respeitam, dessa vida ser ameaçada por uma doença que nem é particularmente mortal, que mata 0,02% das pessoas? Não sei se será pelo gosto que este tipo de regime tem, de ser o próprio regime a tratar de eu disse 0,02, não, é 0,2% das pessoas, peço desculpa, acho que é 0,02%? Não, é 0,2% das pessoas. 0,2%. É 2 em mil, acho que é assim. Poderá ter a ver com o facto de normalmente estes regimes gostarem de ter na sua mão a decisão de como é que se eliminam ou não eliminam os cidadãos. Não é assim a ser eliminados à balda por doenças, por pandemias, em alturas em que se calhar até pode não dar jeito, por questões, sei lá, até demográficas. A China agora tem uma política de demografia que visa incentivar os nascimentos e por aí fora. Não sei, não faço ideia. A verdade é que a economia chinesa, e isso também parece ser um fator absolutamente decisivo nestes protestos, a economia chinesa, não sei se tens este dado presente, Alberto, mas, por exemplo, a previsão de crescimento da economia chinesa para este ano é de apenas 2,8%, um crescimento abaixo... Para os valores que eles estavam habituados. Não? Abaixo da média mundial. É a primeira vez, aliás, que o crescimento do PIB da China, eu estou a citar isto a partir do Observador, que o crescimento do PIB da China é inferior ao dos países vizinhos. Isto não acontecia, aliás, é a primeira vez desde 1990 que isto acontece. 1990, que terá sido mais ou menos aquela altura a partir da qual a China se abriu ao comércio mundial e que beneficiou, digamos assim, do acesso aos mercados livres. Sim, e mesmo internamente. Esta fase de crescimento exponencial. Sim, esta fase de crescimento em que estávamos no apogeu desta fase de crescimento que tirou alguns 800 milhões de pessoas da pobreza em 3 décadas e que se deveu a um crescimento, lá está, proporcionado por esse acesso aos mercados livres, o acesso ao comércio mundial e mesmo internamente, depois da fase negra do Mao Zedong, depois da morte de Mao Zedong, da abertura no interior da China, há alguma liberdade, nomeadamente nos mercados agrícolas, para que se pudesse recuperar de décadas e décadas de negras na história da China. Quer dizer que a história de produzir um vírus para abalar a economia mundial e favorecer a economia chinesa não correu muito bem. Parece que não vingou. A prazo não correu, não. Parece que a prazo, ali, no momento parecia que poderia ser uma boa ideia, que ia tudo funcionar a favor deles. Pode ter sido só, afinal pode ter sido só mesmo incompetência, deixar o bicho sair do laboratório lá em um ano. E depois também parece haver outro problema, é que o facto das vacinas chinesas aparentemente serem significativamente menos eficazes do que as vacinas, nomeadamente as vacinas americanas. Independentemente disso, quer dizer, o número de mortes na China, também não vamos acreditar nas estatísticas oficiais da China, não é? Esse agora, é outro grande problema. Se acreditássemos, o número de mortes por Covid na China é quase nulo desde o início. É um bocadinho como... Não significa nada, não, rigorosamente nada, um bocadinho como na Coreia do Norte, não é? Aquela piada sobre, que infelizmente não será uma piada, mas deve haver... Não sei quais são os dados da Covid na Coreia do Norte. Era zero. Era zero, ok. Zero, depois 0. 2, 0. 0. Enfim, mas na China, obviamente, também não são... Não, ali será ao contrário, aqui no Ocidente puxam os dados das mortes por Covid, ou seja, pessoas que morreram atropeladas, mas que estavam infectadas com Covid, morreram com Covid. Pessoas que já ouviram falar da Covid, mas que vão na estrada e têm um ataque cardíaco. Aqueles inquéritos que se faz aos espectadores, aos ouvintes das rádios. Ouviu o rádio nas últimas 24 horas. Ouviu falar em Covid nas últimas 24 horas. Pronto, se morrer entretanto, é Covid. Na China será ao contrário, evidentemente, não é? Não se acredita que tenham morrido tão poucas pessoas quanto aquelas que eles dizem que morreram. Não é de todo imaginável. Se morreram poucas, ótimo, quer dizer, não faço questão. Não, infelizmente parece que não terá sido esse o caso, mas enfim, não sei se... Agora, tenho certeza, Tiago, quer dizer, morre na China, para além das mortes naturais, infelizmente morrem na China pessoas, ou pelo menos... Muitas pessoas veem as suas vidas destruídas, às vezes não quer dizer que morram, mas ficam às vezes com vontade disso, por causa das políticas daquele tipo de regimes, não é? De um regime absolutamente ditatorial
É isso, digamos, enfim, o que toda esta situação nos leva a ponderar é se porventura esta confluência de fatores, o fator económico, o fator também da tal política de tolerância zero à Covid, poderão combinar-se para resultar aqui em alguma alteração no regime chinês que parece já ter dado mostras noutras alturas de estar mais viçoso. Seria interessante que significasse alguma qualquer ditadura mudança. Caia, acho bem. É tarde, só vem tarde. Bom, o que também vem tarde, mas ao mesmo tempo vem sempre a tempo, sabes o que é? É o reclame do azeite de talismã, que é o ponto alto destas emissões da lenga-lenga do costume, e portanto vamos desde já passar a ver o reclame do azeite de talismã. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, estamos de volta depois do fabuloso reclame do azeite de talismã, ao qual nós agradecemos pelo apoio prestado à lenga-lenga do costume. É também talvez uma boa altura, Alberto, para lembrar aos nossos espectadores e ouvintes, e até mais especificamente aos ouvintes neste caso, que podem seguir a lenga-lenga do costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Em todos estes sítios onde for possível pontuem a lenga-lenga do costume com a pontuação que a lenga-lenga do costume merece, que é obviamente a pontuação máxima possível. Alberto, para início da terceira parte, eu tenho aqui um comentário de um nosso espectador, um comentário do nosso espectador Master Groove Blog. Não sei se é um espectador, se é um agregado de espectadores. Não, eu acho que é daquela família, os Groove Blogs, aqueles títulos são de Alpiarça, salvo erro. Sim, é capaz de ser isso. E como o nome indica, os Master Groove têm uma questão sobre a música, nomeadamente perguntam, Alberto, onde anda a tua guitarra? Aquela guitarra que a certa altura pontuou o cenário. Aquela que chamavas dos Dire Straits ou qualquer coisa. Dos Dire Straits, precisamente. Eu percebo muito de guitarra. Por acaso está ali à frente essa. Eu tenho 4 guitarras neste momento. 4? Eu já tive mais. Tenho várias, sim. Elétrica e semi-acústica. Pergunta ao Master Groove Blog se isto é uma Fender. Não tenho nenhuma Fender. Não tenho uma Fender. Eu percebo muito de instrumentos musicais. Por isso, para mim, uma guitarra elétrica que seja vermelha e branca, para mim é dos Dire Straits. Porque a certa altura o Marco... Mas esta ideia é vermelha e branca, é assim, cor de tabaco, acho eu. Então nem isso identifiquei bem. Não. Acho que é. Se for Marlboro é vermelho e branco, em termos de tabaco, tem paciência. Bom, mas portanto, tu tinhas prometido em tempos trazer a tua guitarra e até tocar um ou outro tema, ficou esquecido, mas eu agora relembrei. Surpreendo e afugento os espectadores. Está bem, para fecharmos o programa. Para fecharmos mesmo, porque nunca mais ninguém nos vê depois daí. É, exatamente. Portanto, nós vamos continuar para fechar o programa. E neste terceiro tema, vamos continuar o nosso périplo mundial, que começou com o Campeonato do Mundo de Futebol, passou pela China e vai terminar onde? Nos Estados Unidos da América, porque houve novidades interessantes esta semana, Alberto, sobre o Twitter e sobre um caso que é possível que muito poucos dos nossos espectadores e ouvintes tenham ouvido falar, mas que nós decidimos também por isso trazer à lenga-lenga do costume, nomeadamente porque, segundo me parece, a imprensa portuguesa, pelo menos, não terá dado qualquer espécie de destaque a este assunto. Alberto, tem a ver com o Twitter, certo? Tem. Queres explicar mais ou menos o que é que se passa? Aquilo que se está a chamar as Twitter Files, que o Elon Musk, desde que assumiu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, a posse, a propriedade do Twitter, resolveu agora começar a lançar cá para fora
os segredos da empresa, os segredos, a forma de trabalhar da empresa antes dele tomar conta daquilo. E ao fazer isso, na primeira série de revelações está aquela de que tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata tinham capacidade de influenciar e de censurar, através de pedidos, não é? Aquilo que podia sair ou não sair no Twitter, aquilo que podia ser publicado ou não publicado, aquilo que podia ser eliminado ou não eliminado. Agora, se isto valia para os dois partidos tentavam influenciar o conteúdo do Twitter. Certo. A verdade é que as pessoas que trabalhavam no Twitter, que tinham poder de decisão dentro da empresa, eram em muito maior número ligadas ao Partido Democrata e, portanto, tinham um viés, não é? Eram muito mais propensas a censurar matéria que fosse desagradável ou antipática ou prejudicial ao Partido Democrata, não é? Certo, e a prova disso, penso que concordarás, a prova final disso é precisamente o que foi revelado neste processo, digamos assim, a que o Elon Musk deu início, que são os chamados Hunter Biden Files. Exatamente, o Elon Musk revelou que essas pressões durante a última campanha para as presidenciais americanas em que Joe Biden acabou por ser eleito, essas pressões levaram a que o Twitter tivesse censurado uma notícia publicada originalmente pelo New York Post. Foi o Post. Exatamente, sobre um laptop deixado pelo filho do presidente norte-americano, Joe Biden, o Hunter Biden, ter supostamente sido deixado para arranjo numa loja de computadores contendo informação altamente secreta. Relativa secreta e comprometedora, não é? Muitíssimo comprometedora, desde logo a nível pessoal para o filho de Joe Biden, claro, com questões que têm a ver com consumo de drogas e outras bandalheiras, mas se calhar até de forma mais relevante do que isso, com informações extremamente comprometedoras para o pai de Hunter Biden, Joe Biden, o então candidato à presidência dos Estados Unidos da América, nomeadamente informações que ligam a família Biden à oligarquia ucraniana e a políticos chineses. E essas informações que agora, 2 anos depois, parece que a generalidade dos meios de comunicação social, que na altura, tal como o Twitter, não deram qualquer destaque, mesmo nos Estados Unidos, a estas informações, vieram agora confirmar que são verdadeiras. E que provavelmente teriam tido um impacto, se não decisivo, mas certamente relevante no resultado. Podiam ter mudado o resultado eleitoral, não podemos ter a certeza disso, mas podiam. Não, de todo. Embora tenha havido várias sondagens já feitas depois destas informações serem tornadas públicas, eu vi pelo menos 2 sondagens em que foram questionados eleitores democratas sobre se tivessem estado na posse desta informação antes de terem ido votar nas eleições de 2020, se o seu sentido de voto teria ou não mudado. E de acordo com as sondagens, creio que era entre 10% e 20% do eleitorado democrata, dizia que sim, que a sua intenção de voto, que o seu voto teria sido diferente nas eleições presidenciais. É muito relevante, não é? Poderia ter sido relevante no desfecho das eleições presidenciais de 2020. Tiago, de qualquer maneira, é o princípio, não é? Mesmo que Biden tivesse ganho as eleições com 30% de avanço e que não houvesse volte-face possível, ou que nada tivesse alterado esse resultado. A verdade é que estamos a ver uma censura e uma censura orientada, não é? Ainda por cima. Pois, e aí o problema pode-se aqui discutir e é complexa a questão se estas, se estas, nós já falámos aqui anteriormente sobre este assunto, se estas redes sociais, aquela questão de são uma plataforma ou são um publisher, não é? Aquela questão se devem ser simplesmente um sítio onde que publica informação sem qualquer linha editorial, ou seja, se limitam a publicar o que as pessoas querem transmitir, ou se fazem, digamos, uma curadoria dos conteúdos que são publicados. Mas mesmo independentemente dessa questão, eu acho que isto é relevante porque acredito que haja muita gente que recebe a sua informação ou que recolhe a informação sobre questões do dia-a-dia, nomeadamente sobre questões políticas nas redes sociais, e que acredita, sinceramente, que, por exemplo, o Twitter fornece ou tem a preocupação de fornecer informação imparcial, e esse é o perigo, acho eu, é os utilizadores das redes sociais. É a presunção de imparcialidade, esse é que é o perigo.
Precisamente porque muitas vezes, e não será tanto o caso do Twitter, mas é o caso, por exemplo, de várias estações de televisão, em que essa imparcialidade é publicitada. O caso da CNN, pelo menos até à mudança de gestão que aconteceu recorrentemente, era um caso bastante paradigmático, ou seja, é um meio de comunicação que se apresenta como isento, que faz dessa suposta isenção uma bandeira, mas que depois, objetivamente, se constata, caso após caso, que não é de todo imparcial e que tem um viés significativo. Mas conseguem fazer passar a ideia, tu repara, por exemplo, em matéria das televisões noticiosas, informativas, noticiosas americanas, toda a gente fala da Fox como um canal que tem uma postura política, que tem um viés político, que é orientado politicamente, ideologicamente, e sem dúvida, a Fox está mais à direita do que os outros canais, porque os outros canais estão mais à esquerda, mas ninguém fala disso. Os outros 3 canais de sinal aberto, o NBC, a ABC, a CBS e a CNN, por exemplo. Sim, e a Fox não faz questão nenhuma de esconder, não faz questão nenhuma de esconder esse alinhamento. Exatamente, e os outros fazem, não é? É tal presunção de imparcialidade, ou seja, para o espectador relativamente distraído, queira procurar uma visão isenta, por aquilo que ele sabe, que não é nada, não é muito, não é? Ele vai procurar essa informação isenta na CNN ou na CBS, na ABC, etc. E vai evitar a Fox, porque, meu Deus, a Fox é reacionária, é uma voz do Trump, ou do Partido Republicano, ou de outras áreas do Partido Republicano, do reacionarismo em geral, não é? E nos outros sítios ele sente-se bem. E os outros sítios estão a ser completamente orientados, estão a ser tão manipuladores quanto a Fox, só que para o seu lado, não é? Sim, e o espectador acha-se imparcialmente informado porque de facto não tem esse conhecimento desse enviesamento, e eu acho que o problema com as redes sociais, e neste caso em particular com o Twitter, é também esse. E de facto este caso, atenção, os pormenores deste caso são efetivamente gravíssimos, há indícios muitíssimo sérios nesta informação recolhida neste computador, de envolvimento com as mais altas esferas da gestão da Casa Branca, com governos estrangeiros e com pessoas e instituições muito pouco recomendáveis, nomeadamente na Ucrânia, o que não deixa de ser também bastante, no mínimo eu diria, curioso, tendo em conta aquilo que sabemos que se tem passado na Ucrânia no último ano e nos últimos meses, e portanto mereceria certamente, e vai merecer de futuro, acredito eu, uma investigação muito mais aturada. É uma série de coisas ligadas ao Sr. Biden, é preciso ir aos familiares dele, mas há uma série de coisas ligadas ao Sr. Biden que são muito, 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 muito estranhas. Eu achei estranho o Trump ser presidente dos Estados Unidos, uma figura como o Trump chegar a presidente. Sim. Achei estranho. Acho mais estranho ainda aquilo que é o Biden. Eu não estou a falar sequer como ação, nem no caso do Trump, nem no Biden, nem em termos de ação política propriamente dita, mas o Trump era ser uma figura quase das variedades televisivas, chegar a presidente. O Biden é algo de muito mais sinistro e assustador. Há uma série de coisas à volta ali daquele senhor que são inquietantes, são muito inquietantes. Parece, Alberto, os nossos espectadores, se tiverem curiosidade, certamente não terão dificuldade em encontrar essa informação. Não na CNN, nem no Twitter, mas sim, parece que a história da família Biden recua bastante tempo em termos de coisas esquisitas, digamos assim, na forma como se envolveram e estão envolvidos há décadas e décadas na política. É verdade. E este caso do... Sim. Desculpa. Não, já para não falar do estado em que está o Sr. Biden, o que parece estar, quer dizer, que todos os dias nós vemos imagens, isso é outra questão, e se for uma questão realmente de saúde, não tenho nada a acrescentar, mas a não ser que é muito... Parece estranho que uma pessoa naquele estado mental, vamos dizer isso, seja Presidente dos Estados Unidos. E tenha as responsabilidades que o Presidente dos Estados Unidos tem. Talvez fosse boa ideia não eleger presidentes com 78 anos, pelo simples não. E aliás, Donald Trump aparentemente não, já informou que se vai candidatar em 2024 e creio que nessa altura também terá 78 anos ou por aí. O problema é que se o Sr. Biden tem que, se por algum motivo tiver que abdicar, a substituta também, embora bastante mais nova, mentalmente também não parece estar muito melhor. Se o estado atual é assustador, essa perspectiva é de facto de deixar as perninhas a tremer.
Mas cá estaremos, Alberto, para acompanhar todas estas incidências. Eu não sei se em relação a este tema ou a qualquer outro queres acrescentar mais alguma coisa. Não, senhor. Não, senhor. Então, nesse caso, vamos lembrar que a Lenga-Lenga do Costume, tal como aconteceu a estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube, a Lenga-Lenga do Costume, e no Facebook, a Lenga-Lenga do Costume, e podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Se por algum motivo inexplicável ainda não seguem a Lenga-Lenga em podcast, quando pesquisarem, pesquisem com a Lenga-Lenga do Costume. Não se esqueçam do a Lenga-Lenga do Costume, é importante para vos aparecer imediatamente do podcast. Nós não vamos embora sem voltar a agradecer o apoio do soberbo Azeite Talismã. Alberto, e por esta semana acho que ficamos por aqui. Vamos fechar o 23-0 de Portugal à Suíça. 48-0. Já vai em 40, acabou por ficar 48-0. Houve agora 12 golos agora nos últimos, no desconto. Enquanto falávamos, muito bem. Vamos então fechar forte e feio a passagem aos quartos de final da seleção portuguesa. E sendo assim, boa noite, Alberto, e até para a semana. Tiago. Obrigado. Boa noite. China's Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian said foreign forces with ulterior motives had linked the fire to zero COVID measures. But these protests have unleashed discontent, which has been not very far below the surface. A chant can easily become a speech. Freedom! This man said people want dignity and the rule of law, and added that he didn't want China's children to go on living in this era of horror. One of the problems in China is that nobody knows when zero COVID will end. If the government has a plan, it's not told people what it is, and so the belief that this could go on forever is causing a lot of consternation amongst the general public. Zero COVID in China means trying to return each outbreak to zero infections, using strict stay-at-home orders, travel bans and mass testing. Entire cities are sometimes officially locked down or effectively closed with businesses shut. Yet even with these strict measures, COVID-19 continues to spread. The country posted record new case numbers over the past 5 days in a row.